Imagina comigo. A cena é essa: uma consulta médica multiprofissional, a equipe está dentro do consultório e aguarda o paciente entrar. Ele entra, senta ao lado da equipe e atrás uma familiar dizendo: não conta, eu não quero que conte, não pode falar nada para ele. E aí, o que fazer? Meu nome é Rony Kurashik, eu sou psicólogo clínico e estou aqui para falar com você sobre conspiração do silêncio. Não sei se você já atuou na área do hospital, na área da saúde, mas essa cena que eu acabei de relatar para você é uma cena muito comum de acontecer. Mas antes de eu falar um pouquinho desse assunto para você, deixa eu te fazer um convite, né? Segue aqui no canal, se inscreve para poder acompanhar os vídeos que vão sair. Toda semana, quinta-feira, a gente vai estar trazendo um vídeo novo aqui, uma aula sobre algum tema que seja importante para aproximar você da prática dos cuidados paliativos. Também segue a gente, né? Me segue lá, acompanha meus conteúdos também no Instagram, @Kurashik Psicologia. Lá eu estou sempre compartilhando algumas coisas também interessantes, também encontros, eventos, né? Também faço atendimentos particulares online, né, de psicoterapia, acompanhamento de grupo de estudo, de supervisão, enfim, estou aqui para construir junto contigo. Vem comigo e vamos caminhar juntos também por essa trilha, por essa jornada aí, dentro dos cuidados paliativos, psicologia hospitalar, bioética, todos esses assuntos que são relacionados. Voltando lá para aquele assunto, né, para aquela cena. Então a gente está lá, isso já aconteceu algumas vezes comigo, né, a gente está enquanto a equipe, no local que eu trabalhava, a gente fazia muito essa questão da consulta multiprofissional. Então a gente estava lá, recebendo aquele paciente muitas vezes pela primeira vez. Eu era do setor de cuidados paliativos, ou seja, se o paciente foi para lá, ou é porque ele tem uma doença grave, incurável, ou ele até tem cura, sim, ele está buscando a cura, mas ele tem algum sintoma que não está controlado, ele tem algum sofrimento que ele precisa que seja cuidado, que seja olhado, né? Então ele precisa ser acompanhado. Mas quer dizer assim, ele tem uma doença grave, isso não tem dúvida, foi por isso que ele chegou ali, né? E aí já aconteceu algumas vezes. Ou a familiar acompanha e aborda, que está acompanhando, aborda a gente antes da consulta, na sala de espera, enfim, em algum momento ali, ou até durante a consulta. O paciente entrou e aí na porta fica lá. Não é para falar nada, não fala sobre a doença, não fala sobre nada. No nosso caso, a gente tratava de pacientes com câncer. Não fala a palavra câncer, não pode falar isso para ele não sabe que ele tem. E aí a gente ficava, tá, e aí o que fazer? Né? Isso é a conspiração do silêncio. O que é o cerco do silêncio, conspiração do silêncio? Se você procurar aí na literatura, você vai encontrar que é quando há um pedido, uma movimentação para que se faça um cerco do silêncio e essas informações não cheguem até o paciente, né? Então há uma conspiração para que a informação não chegue. Por que a família faz isso? Para proteger, não é verdade? Não faz isso porque quer o mal do paciente, faz isso porque não quer que o paciente sofra, porque entende que às vezes, se ele souber, ele vai se entregar mais rápido, vai ser mais difícil dele lidar com tudo isso, dele resistir a todo esse processo, né? Então tem isso também. Esse é o primeiro ponto que eu sempre falava para os residentes, que eu orientava, assim, os estagiários, as pessoas que vinham trabalhar comigo, e até a equipe que eu atuava junto, assim, eu falava para eles: poxa, por que o paciente, por que a família faz isso? Ela não faz porque ela está contra a gente. Ela não faz porque, nossa, olha que maldosa aquela filha, ela quer esconder informações. Na cabeça dela, ela está protegendo aquela pessoa que ela ama. Ela não sabe dar remédio, ela não sabe fazer o tratamento, ela queria poder tirar aquela doença com a mão, se desse, né, se fosse o caso, mas ela não consegue. O que ela consegue? Ela consegue fazer essas outras coisas, então ela vai acabar gastando energia e focando nisso, que para ela é proteção. Quer tentar fazer o paciente comer, fazer ele tomar os remédios, ir nas consultas e tentar fazer com que ele se sinta animado, motivado para poder aguentar todo esse processo. Então a conspiração do silêncio, assim, é difícil falar uma porcentagem, mas a grande maioria das vezes, sei lá, 99% das vezes, não é por maldade, não é porque a família não quer que chegue a informação. Então isso é um pensamento que tem que mudar. É um gatilho mental que tem que ter na nossa cabeça enquanto equipe, né? Porque senão, se a gente acha isso, se a gente parte desse princípio, nós vamos tratar a família como nossa inimiga, como concorrente, como atrapalhando o nosso serviço, e aí o trabalho vai ficar mais truncado, a relação vai ficar mais difícil, a relação de confiança, tudo isso acaba sendo um pouco mais complicado de manejar. Então,
Pense isso, pense, tente lembrar. Sempre que você vê uma família tentando levar essa conspiração do silêncio, lembre, às vezes não é por mal, é por proteção, né? E aí eu te digo, se é por proteção, se na cabeça da família ela está protegendo o familiar dela, eu chego lá e quebro essa conspiração do silêncio e digo, o paciente tem direito de saber, então nós vamos falar para ele. Se eu simplesmente quebro, eu até posso estar certo nisso, né? Porque o paciente tem direito de saber, na verdade. Assim, legalmente, ele tem todo o direito de saber sobre a condição clínica dele. Mas se eu viro para a família e faço isso e digo isso para ela, eu falo assim, ó, não importa. Eu sei que você quer, eu entendi, mas ele tem direito, então eu vou contar. Na cabeça da família, dificilmente ela vai estar pensando assim, nossa, olha que bacana, né? Ele realmente quer fazer o trabalho ético e correto, então ele vai contar por causa disso. Na cabeça da família, se ela quer proteger e você do nada quer contar, é porque você não está no mesmo barco que ela. É porque você não está querendo proteger. Ela pensa assim, eu amo esse meu familiar e quero protegê-lo. Aí vem essa pessoa que eu não conheço, que eu não confio, não temos relação nenhuma e ela simplesmente quer contar. Isso pode passar para a família uma ideia de que nós não estamos indo para o mesmo lugar, uma ideia de desimportância, uma ideia de invalidação daquele sentimento de preocupação dela, né? E aí, às vezes, nesse ponto da quebra, né, da conspiração do silêncio, nesse ponto, a gente pode minar muito essa relação e ter muita dificuldade com isso. A gente pode ter dificuldade para gerar aproximação, para a família nos ouvir, para aderência ao tratamento, porque imagina, a família assim, ó, se ele não presta atenção no que eu digo, se o meu sentimento para aquele profissional não importa, por que eu vou ouvir ele? Por que o que ele está falando tem que importar para mim, por exemplo, né? Então, cuidado. Sempre que chega uma família querendo promover uma conspiração do silêncio, o que eu sempre tento pensar, o que eu sempre tento ter em mente, assim, passar para as pessoas nas aulas, para os acadêmicos, para os estagiários, para todo mundo conspiração do silêncio, ela não tem que ser quebrada. Calma, fica comigo, não me abandona. Eu sei que você está pensando assim, meu Deus, mas então nós vamos esconder do paciente, nós temos que... Calma, vai fazer sentido até o final, eu acho. Mas a conspiração do silêncio, ela não precisa ser quebrada, ela não tem que ser quebrada. Ela tem que ser manejada. Eu sempre falo isso. É mediante uma avaliação da situação, das relações, da confiança, do vínculo, para que daí você consiga manejar essa situação com aquele paciente e com aquela família, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nem sempre eu vou contar para o paciente logo de cara. Talvez seja estranho para você ouvir isso, né? Mas nem sempre eu vou contar para o paciente logo de cara aquilo que a família está falando assim, não conte, eu vou chegar e vou contar. Não, às vezes eu não vou contar. Até entender um pouco mais da relação, até entender um pouquinho mais do caso, até entender um pouco mais por que essa família está pedindo isso, né? Às vezes é por falta de informação. Às vezes uma psicoeducação já ameniza muito dessas dúvidas. Então, poder alinhar essas expectativas, poder mostrar para a família os meus motivos, por que eu quero que conte. Muitas vezes eu parto desse princípio e falo, olha, quem tomava as decisões? Quem que na vida dele, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, né? Quem que tomava as decisões? Quem que estava ali à frente das coisas? Ele tinha autonomia, decidia coisas. Muitas vezes eu escutei, sim, não, nossa, ninguém mandava nele, ele decidia. Se não passasse por ele, a família inteira ia pedir conselho para ele e tudo mais. E aí, às vezes, eu aproveito esse gancho para dizer, olha só o que você está me dizendo. Ele viveu a vida inteira tomando decisões e tendo autonomia. Será que nessa hora, nesse momento, nessa fase tão importante da vida dele, será que não é importante que ele também continue tendo autonomia? Será que é o momento da gente tirar esse direito dele de decidir, de poder dar os caminhos e falar como que ele gostaria de ser cuidado? E para isso, para ele ter autonomia e decisão, ele precisa ter informação. Eu sempre uso a metáfora do mercado, né? Se eu chegar para uma pessoa e dizer assim, nossa, você pode escolher qualquer coisa daqui, ó. Eu levo ela só no setor de hortifruti e falo, eu vou te comprar qualquer coisa, desde que esteja dentro do hortifruti. A pessoa vai até se sentir com uma liberdade, ela vai dizer, nossa, eu tenho liberdade. Mas, na verdade, aquela liberdade ela está sendo manipulada. Porque eu não estou deixando ela escolher no todo, estou escolhendo já por ela um certo terreno e dizendo, você tem liberdade desde que seja aqui dentro.
Isso não é liberdade genuína, né? Isso é manipulação do cenário, manipulação das informações. Então, para o paciente poder decidir como ele gostaria de ser cuidado, o que ele gostaria de ser feito, o que ele gostaria que fosse priorizado, ele precisa ter as informações. E eu tento mostrar isso para a equipe, para a família, né? Em alguns momentos, a família diz para mim assim, tá, mas se ele souber, ele pode ficar mais triste, ele pode chorar, ele pode ficar mal. E eu não nego para a família que isso pode acontecer, não é verdade? Receber uma notícia difícil, saber da sua condição, saber que a doença às vezes é grave e que ela pode ser até incurável ou que ela ameaça a continuidade da vida, pode ser difícil, pode ser pesado emocionalmente. E essa pessoa é até esperado, talvez, que ela fique triste, né? Acontece, infelizmente acontece, e não posso negar e fingir ou garantir para a família que isso não vai acontecer. Mas olha só, assim como a dor física tem remédio, assim como nós temos tratamentos para as feridas e para outros sintomas que causam sofrimento, o choro, a tristeza, né, aquele momento mais de impacto pela notícia da doença, isso também é um sofrimento que nós vamos cuidar. Então, eu não posso garantir para a família que ele não vai ter, mas eu posso garantir que nós vamos estar ali do lado acompanhando e cuidando. Isso eu posso garantir, né? Para essa família poder entender que, assim como qualquer outro sintoma, isso também será cuidado. Quando a família entende que vai ter esse cuidado, quando a família entende o porquê contar, não é simplesmente para fazer o paciente sofrer, mas para promover a autonomia, a tendência, normalmente, dos casos que eu atendi, quando a família entende que nós estamos no mesmo barco e remando para o mesmo tipo de cuidado, né? A tendência é a família vir para o nosso lado e dizer assim, não, eu entendi, beleza, então vamos lá. Então vamos contar. Explico que nós não vamos contar de qualquer jeito, que nós vamos ter cuidado para contar, né, para poder passar essa informação para eles. Então, num primeiro momento, às vezes eu não conto. Porque eu digo isso. A conspiração, o círculo de silêncio, ele não tem que ser quebrado, ele tem que ser manejado. A chance de você perder o vínculo com essa família logo de cara, se você simplesmente contar e mostrar para ela que você não se importa com a preocupação dela, é muito grande, muito grande. E vou além ainda, né? Tem a doutora médica, a doutora Manuela, agora esqueci o nome da Kunduru, e ela tem no Instagram dela, ela posta bastante conteúdo, e esses dias ela postou isso, né? O paciente ter o direito de saber, não quer dizer que ele tem o dever de saber. Se é direito, nós fazemos uso se nós queremos, se faz sentido para nós naquele momento. Agora, o dever é uma obrigação, e aí ele é imposto, e aí não é o caminho da autonomia, né? Se eu tenho o direito de saber, eu faço uso se eu quiser. Se eu, naquele momento, quiser exercer o meu direito. Sempre brinco dizendo assim, você tem o direito de ir e vir. Não quer dizer que você tem a obrigação de ficar rodando feito uma barata tonta, não é verdade? Você faz uso do seu direito se você quiser. Então, a equipe não tem que contar para o paciente, porque é direito dele saber, então tem que contar. Não. A família tem que avaliar, a equipe tem que avaliar o que o paciente sabe, o que ele quer saber, onde ele está permitindo que nós entremos com ele. Então, melhor coisa, começa o atendimento perguntando o que o senhor, o que a senhora sabe sobre isso? O que já te contaram? O que você entendeu desse processo todo, né? E aí ele vai poder te dizer o que ele já entendeu, o que ela já entendeu, qual a gravidade, por que ela fez o que já fez, e às vezes surpreende. Porque às vezes a família vai ouvir dele que ele já sabe muita coisa. O paciente, ele tem um conhecimento sobre o próprio corpo, uma percepção, às vezes, que eu digo assim, surpreende. Né? As famílias, às vezes, acham que o paciente não sabe nada, porque eles não dão espaço para conversar sobre isso. Às vezes o paciente já entendeu tudo. E o paciente fala assim, olha, eu tenho uma doença que está grave, está ruim, me mandaram aqui, porque eu entendi que não tem cura, então eu só quero viver com mais conforto. Aí você olha para a família e fala, viu? Aquela primeira preocupação já se desfez, já se dissolveu, e você não precisou martelar nada, chegar com os dois pés no peito, não é assim, né? Por isso que eu falo do manejo, né? Veja com o paciente se ele permite que você fale, como que você vai falar, qual o ritmo. Tem uma outra colega minha, uma médica que eu trabalhei junto, que ela sempre falava isso. A verdade, ela tem que ser dita de forma lenta, progressiva e tolerável. Senão, se a gente acelera demais o passo, a gente deixa alguém para trás. Então, cuidado com essa comunicação. Em algum momento aqui a gente volta para falar sobre a comunicação em si, sobre protocolos, mas nesse momento só queria deixar essa ideia. De tudo isso que eu falei, grave isso. Conspiração do silêncio não tem que ser quebrada, ela tem que ser manejada.